Olá pessoal, aqui é o professor Josias. Esse é o segundo vídeo sobre o uso do software Origin para construção de gráficos e tratamento estatístico. No vídeo anterior eu mostrei o que é o software Origin e algumas vantagens e desvantagens do software. Para um primeiro exemplo, vamos supor eu tenho aqui um arquivo em TXT. Imagine que eu tenho um equipamento que mede a temperatura de 1 em 1 minuto e ele produz um valor aqui de temperatura. E você quer transferir esses dados para o Origin. Então existem várias formas de você importar os dados para o Origin. Então a primeira delas, você pode ver aqui, vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. Então eu copiei os dados e vou colar aqui na primeira linha, na primeira coluna, e eu colei os dados. Agora eu já posso começar a manipular os dados, construir gráficos usando essas informações. Uma outra forma é você importar a partir do Excel. Eu tenho aqui um Excel com duas colunas, que é tempo e temperatura. Eu venho aqui, seleciono as duas colunas, posso vir aqui no Origin e colar da mesma forma. Agora, uma outra opção é eu importar. Eu posso vir aqui na opção File, Import. Tenho várias opções, eu posso importar a partir de um arquivo, pode ser um Excel, pode ser um arquivo TXT. Eu vou escolher essa primeira opção, que no caso o meu arquivo está em TXT. E eu vou importar o arquivo. E eu já tenho aqui os meus dados. Agora, como fazer um gráfico? Existem algumas formas de você transformar essas colunas em gráfico. Mas a primeira coisa que você tem que observar é que a coluna ela tem que estar programada para ser uma coluna X e uma coluna Y. No caso aqui, a minha coluna está, no caso a coluna A, está como X e a coluna B está como Y. Nesse caso, eu poderia alterar aqui também. Eu vou clicar em cima da coluna, vou clicar com o direito do mouse. Eu posso vir aqui em CTAs e escolher se a minha coluna é X, Y, Z ou ela é uma barra de erro. Como ela já está como X, eu vou deixar como X. Agora eu posso, como eu tenho X e Y, eu posso plotar o gráfico. Existem duas formas. No caso, como eu tenho só duas colunas, eu posso selecionar essas colunas, clicar aqui embaixo no caso da linha, que eu quero um gráfico de linha, e eu tenho o meu primeiro gráfico. Quando ele entra nesse modo em que ele está mostrando o gráfico, eu não consigo mais ver a planilha. Então, eu venho aqui em cima e tenho essa opção aqui de minimizar. Eu clico aqui, agora eu vejo o gráfico e a planilha. Uma outra opção de eu exportar, como eu tenho aqui o X e o Y, se eu clicar apenas no Y, eu também consigo gerar o gráfico. Vou minimizar esse aqui. Outra forma é eu deixar sem selecionar nenhuma das colunas. Vamos supor que eu tivesse várias colunas, eu poderia vir aqui e clicar. Aí ele vai dar a opção de quem é o Y e quem é o X. Ou selecionar várias colunas Y, aí você vai plotar várias linhas no mesmo gráfico. No caso, como eu tenho só uma coluna Y, eu venho aqui
eu vou selecionar quem é o X, no caso é a coluna A, e quem é o Y é a coluna B. Eu poderia também ter uma coluna com uma barra de erros, aí eu teria que selecionar aqui também. Mas, nesse caso, eu vou dar um OK e eu tenho o meu gráfico. Eu estou com várias janelas abertas aqui, eu vou deletar duas. Então eu já tenho aqui o meu primeiro gráfico. Eu posso fazer algumas melhorias nele. A primeira delas, quando eu colei o rótulo de cada eixo ficou na linha 1, eu vou copiar, vou colar aqui nessa primeira linha que é o long name. Quando eu mudei aqui, o gráfico ele continua da mesma forma, mas eu posso clicar aqui com o direito do mouse, vir aqui em Refresh, para que ele atualize as informações. Veja que agora eu já tenho o rótulo do meu gráfico. Agora eu posso melhorar esse gráfico. Nesse caso, como é temperatura e tempo, vamos supor que eu quero ver a temperatura num intervalo entre 0 e 25 graus. Eu posso vir aqui e alterar a escala. Eu clico duas vezes em cima do eixo, dos números do eixo. Posso vir aqui em Scale e alterar os valores. Aqui eu tenho o menor valor, eu vou colocar 0. E o maior valor eu vou colocar 25. Meu gráfico está desta forma. Como eu selecionei um gráfico de linha, mas eu posso alterar ele. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, modificar ele para um gráfico de pontos. E ele vai ficar desta forma. Mas eu vou voltar aqui no gráfico de linhas. Essa linha, como ela está bastante fina, eu posso redimensionar ela, deixar ela mais espessa. Então, vou clicar aqui em alterar a largura. Eu vou deixar com 3 e a minha linha está mais espessa. Outra forma, eu vou voltar na linha fina. Outra forma de alterar essa linha, eu posso vir aqui, clicar sobre ela duas vezes. Aí ele vai abrir este menu. Aqui eu posso alterar se eu quero uma linha contínua ou quero uma linha com pontos. E eu quero alterar a largura dessa linha. Então eu venho aqui em 3, no caso. Eu posso alterar a cor. Aqui existem algumas opções. Eu posso selecionar, no caso, uma cor individual. Vou pôr na cor vermelha. Vou dar OK. E eu tenho aqui uma mudança da cor da minha linha. Se eu quiser alterar o rótulo, eu posso vir aqui. No caso, eu só vou reescrever, né? Você precisa alterar, talvez, a unidade de medida. Aqui eu posso selecionar o que está escrito e deixar em negrito. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu também posso vir aqui e alterar o tamanho da letra. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou mudar a escala. Vamos supor que, como isso daqui está muito distante do zero, e aqui nessa região não tenho
outras informações, eu posso selecionar aqui um intervalo, por exemplo, entre 18 e 25. Vou alterar a escala novamente. É 18 e 25. E vamos dar OK. Veja que eu modifiquei o gráfico. Mas agora, veja que eu tenho um intervalo entre os números muito grande. No caso aqui, eu tenho 20 e tenho 25. Então, se eu quero alterar, eu vou clicar novamente 2 vezes. Eu vou vir aqui em escala e vou alterar para 1, uma unidade. E veja que ele vai redistribuir números aqui no eixo Y. Eu poderia fazer isso também aqui no eixo X. Eu posso alterar ambos aqui, eixo X e eixo Y. No caso, vou alterar o eixo X, vou colocar, em vez de 10, vejo que ele está com 10 unidades, né, de separação, vou colocar 5. Vejo que agora, é lógico que, como não tem tempo negativo, né, eu posso alterar isso aqui para que ele não mostre esse valor negativo. Posso vir aqui. E como o menor valor aqui está menos 5, se eu colocar menos 4, por exemplo, veja que já sumiu aquele valor negativo que estava aqui. Aqui eu tenho uma legenda, eu posso alterar essa legenda. Uma forma de alterar essa legenda, eu vou vir aqui em minimizar, e eu posso vir diretamente aqui nos títulos. Essa primeira linha eu posso excluir. Nesses títulos, vamos supor, você veja que no título do eixo X, o tempo está muito... falta um espaço aqui entre a palavra e o parênteses. Eu posso inserir aqui um parênteses, inserir um espaço. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou inserir um espaço. Agora eu vou vir aqui no gráfico e eu vou dar uma opção aqui. Eu clico em cima do gráfico e dou um refresh. E veja que ele deu um pequeno espaço aqui na legenda. Eu posso mudar o nome desse gráfico. Clicando aqui com o direito do mouse, posso vir em propriedades e modificar o nome desse gráfico. Então, modifiquei o nome do gráfico. Agora, eu já estou com o meu gráfico quase pronto. Eu posso alterar aqui os números, posso alterar o tamanho, né? Vou alterar aqui novamente no eixo X, colocar 28. Eu posso deixar em negrito os números para ficar mais evidente. E agora eu posso exportar esse gráfico. Só vou fazer uma pequena mudança aqui. Vou dar um espaço. Ok. Eu vou exportar esse gráfico para utilizar ele no Word ou no PowerPoint. E de que forma que eu posso exportar? Vou exportar ele na forma de imagem. Então, eu posso vir aqui, cliquei aqui em File, vou em Exportar Gráfico, Open Dialog. Aqui eu vou ter algumas opções que eu posso alterar. Aqui é o formato do arquivo. Se eu quero um arquivo JPEG, por exemplo, ou eu posso ter um arquivo PNG ou outra forma de imagem. Vou deixar como JPEG. Aqui é o nome do arquivo. Eu posso colocar aqui. Vou colocar em português mesmo. Tempo e temperatura.
Aqui eu vou mudar onde o meu arquivo vai ser salvo. Eu já tenho uma pasta. E aqui eu posso selecionar qual que é a resolução do meu gráfico. Aqui eu tenho a opção em polegada, em centímetro e em pixel. Eu vou selecionar pixel. E aqui eu posso alterar o valor. Eu teria que desselecionar essa opção. Agora ele deixa eu alterar. Vamos supor que 3.000 pixels, 3.500 pixels para mim seja uma resolução muito alta, vai ficar muito pesado, por exemplo, para que eu cole no Excel, no Word. O que eu posso fazer é reduzir um pouco essa resolução. Aqui tem uma opção também em DPI, que é qualidade da imagem, qualidade das cores também. Aqui você pode deixar da mesma forma. E eu vou clicar em OK para que ele exporte a imagem. Então, aqui abriu uma janelinha, o gráfico está sendo exportado. Vamos ver na pasta onde eu mandei. Aqui ele gerou o meu gráfico, esse é o mais recente. Eu vou clicar aqui para abrir a imagem. Veja que eu tenho o meu gráfico exatamente da forma como estava no Origin e com uma qualidade muito boa. Eu vou dar um zoom para vocês verem. Veja a qualidade, né? Você poderia imprimir esse gráfico em um banner e ele teria muita qualidade, mesmo estando com 2.000 pixels. Mas se você quiser, pode colocar 10.000 pixels, por exemplo, de resolução e será um gráfico com muita qualidade, principalmente para colocar em um artigo, colocar em um banner. E você consegue manipular aqui muitas coisas nesse gráfico utilizando o Origin. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda videoaula sobre o software Origin. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Luz da Ciência. E até o próximo vídeo.